pão é o alimento saudável mais consumido no mundo. De todas as classes sociais, ele é o alimento que dá base alimentar de todos os povos, desde os tempos mais remotos até os dias de hoje. E foi usando esse símbolo de alimento universal que Jesus se comparou. A nossa palavra de hoje é sobre isso: Jesus, o pão da vida. No Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 35, está escrito: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse, vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei, pois desci do céu para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que o Senhor me deu, mas que ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam então contra ele, porque disseram: Eu sou o pão descido do céu, e diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu? Jesus lhe respondeu: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nessa parte da Escritura, Jesus havia realizado o milagre da multiplicação dos pães, e todas aquelas pessoas que seguiam Jesus, na verdade uma multidão de pessoas, estava à procura de milagres, estava à procura de saciar a fome. Mas a busca daquele povo era apenas para saciar uma fome física. E Jesus então entende aquela situação e compara nesse texto que não é mais importante a fome física do que a fome espiritual, do que a fome da alma. Jesus demonstra que há uma fome no ser humano que é muito maior e mais importante do que saciar a fome física e exterior. E é nesse ponto, então, que há essa discussão no texto acerca do que seria isso. E Jesus, então, começa a colocar um ponto de vista de que essa é a principal situação que ele vem realizar ao mundo, de ser ele a sua própria essência para aplacar a fome da humanidade. A maior necessidade do homem, hoje e nos tempos mais antigos, é a necessidade de comunhão com Deus. Isso ficou claro quando Jesus, ao vir ao mundo, e percebe isso na humanidade e demonstra isso na humanidade. Todas as pessoas têm suas necessidades físicas, têm suas necessidades materiais para serem resolvidas. Mas essas necessidades físicas e materiais, elas são resolvidas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, são fáceis de serem resolvidas. Mas há uma necessidade muito maior, que é uma necessidade espiritual, uma necessidade da alma, que essa não pode ser aplacada, não pode ser, na verdade, de forma alguma, sugerida apenas como algo que possa ser suplantado por qualquer outra realização material. Ela tem que ser realizada através de algo mais profundo, de algo muito mais importante. E esse algo mais importante é o que Jesus está descrevendo nesse texto do Evangelho de João, quando ele diz que ele é o pão da vida. Ele é o alimento que, assim como nós temos o alimento da nossa carne, do nosso corpo para sustentar a nossa vida, Jesus diz ser ele o pão, o alimento da alma para sustentar a vida espiritual para toda a eternidade. Jesus, em outra parte, diz que nós somos como ramos de uma árvore, e essa árvore precisa estar conectada aos seus ramos na árvore. Se essa árvore estiver com seus ramos conectados, então nós podemos estar usufruindo desta árvore que é o próprio Pai, que é o próprio Deus na nossa vida. Então isso nos faz entender que precisamos de comunhão com Deus. E na minha oração de hoje é que você realmente procure ter essa comunhão com Deus, porque Deus é o pão da vida, Jesus é esse pão da vida que traz novamente o sustento da alma, a realização da alma do ser humano. E esse é meu clamor a Deus nessa manhã, nesse dia para você.
que você possa experimentar Jesus como verdadeiro alimento para a sua vida, para que você nunca mais procure em outras fontes a não ser em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde.